Olá, irmãos, sejam muito bem-vindos. Estamos no nosso dia 5 dos 10 dias de oração, que tem como tema Rumo ao Lar, revelando os segredos da vitória final. E juntos a gente vai conseguir vencer. Nesse tema de hoje, vamos falar sobre as armadilhas e como a gente pode vencer essas armadilhas de Satanás. Vamos orar? Vamos, nesse momento, elevar uma prece ao Senhor para que possa nos abrir o entendimento para esse estudo. Pai glorioso, Deus amado, estamos aqui, Senhor, nos seus 10 dias de oração, para juntos conseguirmos andar pelos teus caminhos, Senhor, e chegar rumo à vitória final. Sabemos, Pai, que o tema de hoje traz para nós todas essas armadilhas que o inimigo quer e faz para nos derrotar. Nos ajude, Senhor, a entender, a compreender e conseguir, Senhor, se livrar de cada uma delas. Obrigado pelo teu grande amor, pela sua misericórdia e por nos amar tanto. Em nome e pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre as armadilhas de Satanás. Essas armadilhas não são de hoje. Começou lá no começo, lá em Gênesis, na criação. O que é essas armadilhas de Satanás? Satanás, ele é o pai da mentira. E essa mentira, ele vem a cada século, a cada tempos, né, com novas armadilhas, novas maneiras para pegar todos aqueles que são povo de Deus. Se a gente relembrar lá em Gênesis 3, do 1 ao 4, diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. E aí ela coloca a questão: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morras. E aí vem a grande mentira. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerá. Olha só como é usada essa armadilha de Satanás. Ele pega parte da verdade que ela conhecia e mistura com mentiras. Quando a gente pega parte da verdade e mistura com mentiras, o que acontece? Você sabe que alguma coisa é verdade e logo considera que aquilo que foi colocado junto também é verdade. E isso acontece em filmes, na TV, em muitos livros e pregadores que usam disso. Mas essa mentira, que ele tem usado essa estratégia de gerações e gerações, ela pode ser muito bem vista quando ela não é compatível com a palavra de Deus. Eva recebeu a mensagem do próprio Deus, que era a única árvore que não poderia comer. E Satanás disse para ela, puxando assunto, mostrando interesse, e aí que ela dá ouvidos a ele. Que Deus disse da questão da comida. E é verdade, Deus disse da questão da comida para Eva. Mas aí ele usa o quê? Ele usa disso que é verdade, e aí ela confia nele que isso é verdade, e muda a palavra do Senhor dizendo que ela não morreria. E realmente ela não morreu na hora. Ela não comeu o fruto e caiu morta. Não é mesmo? Mas ele não contou o resto, que essa mentira seria lá mais para frente. E hoje ele continua multiplicando o erro que vai obscurecer a verdade do Senhor. Por meio de falsas doutrinas, né? Ele consegue firmar terreno e cativar a mente das pessoas, assim como foi com Eva, fazendo com que se apague teorias que não têm fundamento na verdade. E aí, o que ele faz? Ele dirige os seus anjos para lançar ciladas, especialmente para aqueles que estão no Senhor. Porque aqueles que não estão no Senhor, ele não precisa se preocupar, ele não precisa ir atrás. Aqueles que estão no Senhor, isso sim é o alvo dele, dessas armadilhas. E como é que a gente consegue distinguir isso? Com oração. Sem oração, ninguém se livra desse perigo, dessas armadilhas que são criadas
para cada um de nós, e essas armadilhas que ele cria é personalizada. Aquilo que pode não ser uma armadilha para mim, é a armadilha para outra pessoa. Então ele consegue entender a que ponto fraco ele vai conseguir atingir vocês. E a nós, né? Todos nós. Essa armadilha sempre tem a ver com a palavra do Senhor. Então, o que acontece? Ele cita as Escrituras e essas Escrituras que ele cita, ele distorce. Quer ver um exemplo? Vamos lá em Mateus 4, do 1 ao 9. Olha só o que ele fez em Mateus. Lá 4, 1 ao 9. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. É nesses momentos que estamos mais fracos que ele aparece. Nesse momento, Jesus teve fome. Quando acontece algo na nossa vida que nos desespera, esse é o momento em que ele vai agir. Então o tentador aproximou-se e lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha só, ele também chega para nós e diz: se é filho de Deus, você não pode estar passando por isso. Se você é filho de Deus, se você crê em Deus, por que o seu Deus está deixando que isso aconteça para você? Em nenhum momento a Bíblia não diz que a gente não vai ter dificuldades. Pelo contrário, Jesus sempre disse que teremos dificuldades, mas que tenhamos bom ânimo. E aí ele diz: Jesus, porém, respondeu: está escrito. Olha como Jesus responde. Ele responde pela palavra. E para responder pela palavra, há necessário o conhecimento anterior. E ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, que está lá em Deuteronômio 8:3. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o lá no pináculo do templo, né? E lhe disse: se és filho de Deus, atira abaixo, porque está escrito. Agora quem fala que está escrito é o próprio diabo. Já que Jesus iniciou com está escrito para se defender, ele começa então a usar disso para atacar. Porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Isso a gente vê em Salmos 91. Então ele estava usando do Salmo 91 com outra interpretação para levar Jesus ao erro. E aí respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, lá em Deuteronômio 6:16. Levou-se ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Então foi que Jesus o repeliu. Olha só, ele usa da palavra para justificar um erro para você fazer. E hoje, nos dias de hoje, o maior erro e o maior engano para esses últimos dias que Satanás promove é a questão da comunicação com os mortos, da imortalidade da alma, que está totalmente contra os princípios da Bíblia. Né? A gente vê muitas pessoas que dizem: eu falo com pessoas que já se partiram, pessoas queridas. Eu creio no Espiritismo porque eu vejo acontecer. Mas realmente, o que é que essa pessoa vê? Qual é a realidade que ela vê? Né? Porque se a gente for lá em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 12, diz assim: Paulo explica para os irmãos a situação dos mortos em Cristo na vinda do Senhor. E diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaremos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, o que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem.
porquanto o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha o que a Bíblia diz. Se você não acredita que os mortos estão dormindo, aguardando a Deus, a Jesus, a sua volta, então você não crê que Jesus morreu e ressuscitou. Não é compatível às crenças. E Jesus diz que ele vem para os buscar. Eles não estão lá junto com Jesus e nem estão no inferno queimando eternamente. Não existe a questão de vagar pelo mundo. As pessoas que morreram, elas dormem aguardando ao Senhor. Aí muitos também dizem assim, mas é uma alma vivente, é uma alma, assim como a Bíblia diz, o que é alma? Se a gente for olhar na Bíblia o que é alma, a gente chega lá em Gênesis 3, quando o Senhor criou o homem, né, a formação do homem, lá em 2, né? 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 7. E diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O que é isso então? O Senhor, ele deu poder para aquele homem viver. E quando morremos, esse poder retorna ao Senhor. E nos últimos dias, o Senhor vai ressuscitar todos, tanto o povo de Deus como não o povo de Deus. E aí a gente vai ter o juízo. Mas, né, ao ressuscitar, né, muitos perguntam assim, mas como vai ser isso? Né? Como vai ser a questão do corpo? Muitas pessoas já me perguntaram assim, mas eu não posso ser cremada. Porque se eu for cremada, como é que o Senhor vai transformar o meu corpo? E aí eu lhe pergunto, e todos aqueles mártires da Bíblia que foram queimados, devorados por leões, o que vai acontecer? A Bíblia, ela é bem clara ao dizer, e a gente não pode não perceber o poder criador de Deus, né? O corpo daqueles que ressuscitarem na segunda vinda serão diferentes em natureza daqueles que foram depositados no túmulo no momento da morte. Aonde está isso? 1 Coríntios 15, 36 e 37. O Senhor não precisa dessa matéria decomposta. O Senhor é criador. Ele vai nos restaurar num corpo muito melhor do que a gente tinha antes. E o que acontece? A natureza dos corpos dos redimidos no dia da ressurreição será distinta por ocasião dessa ressurreição. Então, aqueles que sofrem, estão doentes, não haverá mais. Todo o que acontece no nosso corpo, que já está bastante deformado pelo pecado, não teremos mais, né? Embora o corpo que a gente tem hoje seja diferente daquele que vai ser ressuscitado, a alma é a mesma. O poder de Deus, aquele poder que nos dá o fôlego de vida, será o mesmo. Né? E isso, o próprio Jesus salienta que o corpo espiritual é diferente, se a gente vê na sua ressurreição. Mas esse corpo não é um vapor, um corpo celestial que não tem carne. É um corpo assim como a imagem do Senhor, como Ele nos criou. Jesus mesmo, Ele se alimentou após a ressurreição. Então a gente pode ver que sim, é um corpo que não tem essa questão de ser um corpo diferente, de ser um corpo imortal. Então, meus amigos, lá em 1 Timóteo de 1 ao 2, ele fala que os mortos nada sabem, eles dormem. E o maior engano que a gente tem é esse. E quanto a você, agora nesse momento, nesses 10 dias de oração que estamos tendo, um reavivamento, uma lembrança dessa vitória final, para que a gente se prepare para isso. E você está firme? Você está firme ou assimilou as influências negativas que esse mundo traz? Você está firme ou o ambiente ao seu redor está te levando para outras situações? Devemos permitir que o Espírito Santo nos guie em toda a verdade
e pedir que Ele nos dê a capacidade de viver e proclamar essa verdade revelada. E para isso, a escolha é hoje. Hoje é o momento da escolha. E que você possa escolher o caminho de Cristo. Vamos orar? Vamos orar, vamos sair aos nossos trabalhos, vamos começar o nosso dia, mas na companhia do nosso Deus. Deus glorioso, Pai amado, agradecemos imensamente que o Senhor nos protege, nos guia e queremos, Senhor, que possamos distinguir quais são essas armadilhas que é colocadas nos nossos caminhos. Senhor, nos abençoe, abençoe o nosso lar, o nosso redor e principalmente a nossa igreja. Seja conosco, Pai, para que sejamos fortes, firmes na Tua palavra até a grande vitória. Nos abençoe, abençoe cada lar que está assistindo esse programa. Em nome e pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Até mais e amanhã temos mais.